Maioria dos vídeos que eu posto aqui no canal desde que eu retomei em 2024 vêm sido focados sobre autismo e a minha experiência de vida enquanto autista. Porém, o vídeo de hoje, ela vai abordar, além de uma experiência de vida minha, um mal que está assolando a nossa sociedade inteira. É algo que põe em risco nós autistas, como também neurotípicos, pessoas que nós amamos, pessoas próximas de nós. É um mal que está presente na nossa vida e a gente nem percebe o quão engranhado na nossa vida isso está. Provavelmente você deve estar fazendo uso desse mal neste momento para assistir esse vídeo. Eu estou falando do celular, o mal que a gente ignora. Olá, mundo! A inspiração para eu fazer esse vídeo aqui é uma coisa relacionada ao que eu passei na semana anterior ao que eu gravei esse vídeo. Essencialmente, o meu celular aqui se esborrachou no chão do meu quarto e quebrou a tela. Até aí tudo bem? Quer dizer, bem não está nem um pouquinho, porque o estresse que eu passei ao longo da semana até esse celular ficar totalmente consertado, vocês não têm ideia. Inclusive foi por causa desse defeito no celular que eu não consegui postar um vídeo semana passada, que eu queria muito retomar um vídeo por semana. Eu tive que postergar esse meu plano por conta do meu celular quebrado e de todo o estresse que isso causou. Domingo meu celular cai no chão. Isso já me deixa muito ansioso, muito agitado. Eu vou para a casa da minha irmã e do meu cunhado jogar uma conversa fora para poder me acalmar, para poder tentar me pôr nos eixos, porque apesar da tela quebrada, ele ainda podia tocar o despertador, ele ainda teria acesso a saber que horas eu tinha que acordar para trabalhar, que horas eu tinha que voltar do almoço para o meu setor. Até aí tudo bem. Aí, saindo do trabalho segunda, eu levo ele para arrumar onde eu já tinha arrumado antes, é uma banca de confiança aqui em São Bernardo do Campo. E beleza, vai ter que trocar a tela, vamos lá trocar a tela. Ficou pronto em questão de que 1 hora, 2 horas, trocou a tela, trocou inclusive os botões laterais aqui. Chegando em casa, eu tive que lidar com um probleminha de falta de energia que teve aqui no meu bairro e demorou muito para eu descobrir que o conector USB não estava funcionando, eu não conseguia carregar meu celular. Então eu tive que desligar ele para racionar a bateria, para ter ele me acordando na hora certa e depois disso desligando, ligando de novo só quando eu fosse almoçar no trabalho. Aí saindo do trabalho de novo, vamos lá na banca, que ainda estava na garantia, eu tinha desembolsado uma quantia ali para trocar a tela. Aí falou, vai ter que trocar o conector, porque provavelmente essa tela não aguentou o tranco e deu curto no conector. Então, vamos lá, trocar o conector. E aí eu sou coroado com a notícia mais chocante da semana. O conector teria que ser arrumado amanhã, porque eles tentaram 3 conectores diferentes e nenhum funcionou. Então, beleza, eu voltei lá para casa da minha irmã e do meu cunhado. Nossa, eles foram um suporte nesse meu momento que não tem noção. Eu sou eternamente grato a eles, especialmente ao meu cunhado, porque, nossa, mas vamos lá que não terminou. Quarta-feira, para acordar, eu tive que usar o tablet da minha irmã. E logo no período da manhã eu tive um mal súbito no trabalho, que até então eu não estava relacionando com a ansiedade que a ausência do meu celular estava me causando. Estava ali, a uma atividade que eu estava fazendo estava envolvendo eu levantar e me agachar várias vezes, que tinha me dado uma tontura muito forte. Aí eu repousei, tive que confiar numa colega minha para saber a hora de voltar do almoço e consegui, aguentei firme, trabalhei o plantão inteiro. Aí eu fui lá, busquei, conector funcionando, agora a tela estava nos trinques. Fui lá falar com minha irmã e meu cunhado, meu celular estava inteiro. Ai, e para minha delirante surpresa, logo que eu cheguei em casa, logo que eu estava prestes a dormir, a tela começa a travar, começa a aparecer uns riscos, o celular começa a piscar intermitentemente. E aí, nesse momento, eu acho que a ansiedade que eu tinha sentido de manhã
ela não tinha passado completamente e entrou em colapso de vez essa noite. Eu não dormi, eu não conseguia pensar direito, eu acabei ficando em casa, acabei não indo trabalhar na quinta-feira porque eu estava desdormido completamente. Eu estava privado de sono porque a minha cabeça não me permitiu esquecer do meu celular quebrado em nenhum momento. A única coisa boa, né, que se pode dizer que de fato foi uma coisa boa, né? Nunca é legal pegar testado, eu já falei isso antes, mas eu pude ir cedo lá na assistência técnica, mais uma vez, explicar tudo o que aconteceu. E a conclusão que o técnico chegou lá é de que essa tela nova que ele colocou tá dando muito problema, tá dando muita coisa errada. Porque ela queimou um conector e aí ela acabou queimando a si mesma. Então, vamos lá. Deixei o celular, depois eu passei no médico e a médica que me atendeu, ela veio com um diagnóstico que eu nunca tinha vindo antes. E toda a base desse vídeo vai ser esse diagnóstico que ela me falou. Transtorno, quer dizer, transtorno não, distúrbio de adaptação. Como vocês devem saber, nós autistas temos uma coisa, um aspecto nosso muito incômodo, eu particularmente odeio, chamado rigidez cognitiva. Eu já tenho um vídeo sobre isso que vocês podem assistir clicando aqui no card para saber mais sobre isso. Quando a médica falou distúrbio de adaptação, a gente começou ali a trocar histórias e ela me falou um negócio que ficou na minha mente desde então. Pessoas ficarem doentes por ficarem sem celular por quaisquer motivos que sejam é uma coisa mais comum do que eu pensava. As pessoas começaram a desenvolver uma dependência disso aqui que vocês não têm noção. A minha dependência, por exemplo, celular é aquilo que regra a minha rotina basicamente enquanto estou morando sozinho. Isso aqui toca para eu acordar na hora de eu ir trabalhar. É o meu principal meio de comunicação com a minha família e amigos e também colegas de trabalho. É por onde eu gravo os vídeos, faço a captação da minha voz por esse microfone, por esse receptor aqui embaixo, para poder ter um áudio bom, um áudio fluido para colocar na edição do vídeo, vocês ouvirem a minha voz mais claramente. E também é basicamente por onde eu passo o meu tempo ocioso. Quando eu não estou jogando videogame, nem vendo televisão, nem praticando uma atividade física, eu estou no celular. E isso nos traz um problema global, um problema que não está restrito somente a nós do espectro autista, também ataca os nossos familiares, os nossos entes queridos, pessoas no mundo todo, literalmente, estão ficando viciadas em celular. Isso até tem um nome, que é conhecido pela abreviatura FOMO. Facinho de confundir com fome, né? Mas eu explico. FOMO significa Fear of Missing Out, que é em inglês para medo de ficar de fora. Estamos numa era onde temos redes sociais, vídeos curtos e inteligência artificial. Você pode conhecer isso aí com a Santíssima Trindade causadora do mal do século. Qual é o mal do século que eu já debati com vocês aqui no canal? Clique aqui no card para vocês saberem do que eu estou falando. Eu botei o dedo errado, é aqui, o card fica aqui. Vocês vão saber o que eu quero dizer quando eu falo mal do século. Então, com essa tríplice indutora do mal do século, nós temos aqui um vício que muitas pessoas têm e sequer sabem que têm, sequer consideram pedir ajuda, sequer consideram reconhecer, porque elas simplesmente não sabem que estão viciadas. O meu pai tem o hábito de assistir muito vídeo curto no celular, tanto minha mãe quanto eu e meus irmãos já demos uma reprimenda nele para parar com isso. Minha mãe também vê conteúdos curtos no celular, mas pelo menos ela tem ali um controle maior, ela sabe o conteúdo que ela quer assistir, ela não fica simplesmente rolando indefinidamente vídeos curtos aleatórios que simplesmente são jogados na cara dela e induzem ali no nosso cérebro uma descarga de dopamina que faz a gente se sentir bem. Isso aqui eu já vi numa palestra quando meu irmão estava fazendo reabilitação por dependência química. Nós ficamos viciados nas coisas porque essas coisas fazem a gente se sentir bem, porque é uma coisa boa. E o vício surge porque a gente quer repetir a sensação que a gente teve na primeira vez que teve contato com essa coisa. Um viciado em drogas ilícitas, por exemplo, ele vai aumentando a dosagem da droga que ele usa porque ele quer sempre ter a mesma sensação que ele teve no começo. Só que o nosso organismo vai desenvolvendo tolerância, e isso aqui também vale para celular,
para eletrônicos, para outras coisas que viciam no geral. Nosso organismo desenvolve tolerância, o que a gente faz para sempre ter uma sensação constante, padronizada, aumenta a dose. E como eu sou autista, isso é um problema ainda mais acentuado. E que eu estou reconhecendo pela primeira vez aqui para vocês, conforme eu relatei na minha experiência. Eu nem imaginei que poderia ser tão doloroso ficar distante por 5 dias seguidos de um aparelho que a gente sai na rua e não percebe que corre risco de ser roubado, que a gente coloca em lugares que não deve e acaba sofrendo aí avarias que a gente tem que arcar com prejuízo. Enfim, a gente criou uma dependência disso aqui e eu não sei como é que o mundo vai viver sem isso aqui mais, porque celulares hoje em dia são computadores portáteis. Eu falei do mal dos vídeos curtos, eu também vou falar agora das redes sociais. Nós gostamos de compartilhar as coisas, nós estamos sempre querendo compartilhar aquilo que a gente está almoçando, aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está assistindo, com quem a gente está, em que lugar a gente foi passear. Nós criamos esse hábito, nós criamos essa obsessão de sempre compartilhar tudo. Tem outra palavra inglesa para isso que é oversharing, que é compartilhamento em excesso. Isso é doloroso quando a gente para pensar, a gente realmente precisa compartilhar tudo isso? E agora, claro, a gente chega naquele mal, esse está sendo bem mais discutido e está literalmente poluindo tudo que a gente consome, inteligência artificial. Não compete a mim vir aqui falar dessas inteligências generativas que estão roubando o trabalho de artistas, de escritores, de designers. Acho que isso não é uma competência minha, mas sabe qual é o problema? Isso está poluindo a nossa vida porque caiu no mainstream. Todo mundo quer ter ali um avatarzinho de rede social desenhado no estilo do estúdio Ghibli, que é um estúdio de animação japonês aí. Alguns conhecem o filme A Viagem de Chihiro. Foi justamente esse estúdio que fez essa animação, que ganhou Oscar, inclusive. Aí as pessoas querem ter um autorretrato mesmo, baseado no estilo artístico desse desenho, e acabam recorrendo à inteligência artificial, porque não sabem desenhar, não tem dinheiro para pagar um desenhista profissional. É esse o mal que a inteligência artificial está trazendo. Ela está roubando empregos de trabalhadores e também poluindo a internet com conteúdo vazio, conteúdo sem alma, conteúdo que quem gosta de analisar friamente como eu vai ver que é formado apenas por um monte de pixels empilhados um no outro. Não teve ali traço, não teve ali tratamento de sombra. Tem alguns espertinhos aí que até falam que usam Photoshop para poder remover as imperfeições da inteligência artificial e se consideram artistas por isso. Eu discordo fortemente dessas pessoas que se afirmam assim, porque acho que entrar prompts no teclado e fazer retoques com o Photoshop não é o que eu considero arte, né? Não é uma coisa ali que envolve trabalho, que envolve processos cerebrais da nossa cabeça. Enfim, isso aí realmente no fundo não compete a mim discutir, mas é a opinião que eu gostaria de dar sobre isso, meus 5 segundos sobre isso. Mas que está infestando a internet de imagem ruim e texto ruim, isso tá. E as pessoas estão caindo, porque existem pessoas ruins, existem seres humanos ruins, que se usam da inteligência artificial, que se usam dos vídeos curtos e das redes sociais, para poder lesar pessoas, aplicar golpes, espalhar mentiras e pânico moral. As pessoas, além de viciadas, estão se tornando facilmente influenciáveis. Tudo por causa desse aparelhinho aqui. Aparelhinho que custa caro, não é barato ter uma coisa dessas. Mas normalmente quem tem começa a tratar isso aqui como um órgão vital do corpo, né? Comparava ali a coração, pulmão, fígado. E não percebe. O fato de eu ter ficado doente 5 dias seguidos simplesmente porque eu fiquei sem celular é uma prova, é um exemplo que eu quero que vocês levem para a vida de vocês e parar para pensar o quanto a gente está dependente disso aqui, o quanto as telas estão começando a regrar a nossa vida em todos os aspectos. Isso aqui não é a exclusividade de nós autistas. Eu falo porque eu, como autista, sofri os males de ficar sem isso aqui com mais intensidade que uma pessoa típica ficaria sofrendo. Então, se você imagina, se isso aqui já faz mal para uma pessoa típica, imagina para um autista como eu. O parafuso que a minha cabeça não entrou nesses 5 dias que eu fiquei sem celular. Bom, isso é tudo pelo vídeo de hoje. Esse é um vídeo importantíssimo.
Então eu vou insistir mais do que nunca. Compartilhe esse vídeo, compartilhe bastante esse vídeo. É uma mensagem importante, é uma questão de saúde pública. Eu quero que esse meu exemplo chegue para mais pessoas, que mais pessoas consigam se identificar com a minha história, consigam perceber que o celular e aparelhos eletrônicos com telas estão tomando o tempo delas mais do que deveriam, se estão criando uma dependência disso, então compartilhe, mostre esse vídeo para o máximo de pessoas. E claro, se você gostou desse vídeo e dos outros que eu fiz aqui, se inscreva no canal, dê um joinha e interaja nos comentários, porque isso ajuda no impulsionamento do vídeo para chegar a mais pessoas. Se você tiver um bom coração, quiser ajudar no projeto desse canal, quiser ajudar no meu sustento, enquanto meu canal ainda não é monetizado, chave Pix aqui embaixo para você doar o valor que você quiser, aquela ajudinha simbólica, você é creditado no final do vídeo sempre, seus créditos ficam lá para sempre. Ajude pelo simbolismo de ver que alguém aqui está espalhando uma palavra sobre o autismo, sobre as experiências de vida, incluindo experiências como essa, experiências críticas que afetam mais pessoas além das pessoas no espectro autista. Por último, me siga aqui nas minhas redes sociais para ter um contato mais direto comigo e saber outras opiniões que eu não manifesto aqui no canal. E a gente se vê semana que vem, se Deus quiser, com um celular melhor, ou pelo menos com esse aqui, mas num ritmo constante de vídeos. Vou tentar o meu melhor. Me deem apoio.